Boa noite. Estamos dando início a mais um podcast Floripa, bora empreender. E hoje vamos falar sobre vendas, marketing digital, marketing de guerrilha. Talvez você não conheça essa expressão ainda. Branding, aquilo que você precisa aprender para, de fato, empreender. A faculdade não te ensina isso, mas aqui hoje, nesse podcast, você vai aprender. E nada mais, nada menos do que um especialista nessa temática. Eu assisti uma palestra dele e destravei a minha vida, o meu negócio, depois de 4 meses. Estou aqui hoje trazendo ele para poder destravar a tua vida também. Felipe Neto, meu irmão, obrigado Boa. por aceitar nosso convite. Prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite. Que bom ouvir isso. Fico lisonjeado de saber que atitudes mudam vidas. E assim, Bill Gates tem uma frase dele que diz assim: se o seu negócio não estiver na internet, seu negócio irá ficar sem negócio. Isso ficou nítido durante a pandemia. Muitas empresas quebraram porque não entenderam que estava na hora de mudar, de fazer algo diferente. E esse algo diferente era entrar para a internet, entrar para o marketing digital. O que seria marketing digital? Marketing digital, hoje a gente veio no mundo pós-pandemia, marketing sempre foi a engenharia por trás das vendas. Então, marketing é engenharia, vendas é relacionamento. Marketing digital é um braço de marketing digital, é um braço de marketing. Então, são ferramentas que você utiliza na matéria principal chamada marketing. Com a pandemia, a gente teve uma aceleração. Por que as pessoas foram buscar marketing digital? Para se conectar com clientes. Quando que você falaria para uma pessoa investir em tráfego pago? Em fazer captação de lead, em fazer inbound marketing? Muitas já tinham, mas poucas utilizavam com efetividade. Então, o marketing digital ele faz com que você consiga fazer em grande escala, com um público muito nichado, aquilo que você quer ofertar, ou vender, ou comercializar, ou distribuir. Então, você consegue chegar em mais lugares. Por exemplo, por que um marketing offline ele fica muito fadado? Hoje, um outdoor. Um outdoor na Via Expressa em Florianópolis. Ele é nichado aos públicos que estão na Via Expressa de Florianópolis. Porém, se eu quero atingir um público de Alfredo Wagner, esse outdoor vai ser efetivo? Tem uma limitação de espaço. Ele tem uma limitação de espaço e pessoas que são de Alfredo Wagner que vão transitar pela SC vendo esse outdoor. Confere? Sim. O marketing digital faz com que eu chegue até Alfredo Wagner de forma mais efetiva. Um facilitador, né? Um facilitador. Agora, aí vem a guerra. Um mata o outro? Não, um é complementar ao outro. Porque o que limita uma boa ação? Falta de recurso ou priorização de recurso. Agora, quando você consegue complementar uma ação, distribuindo, porque o marketing físico, ele ainda faz com que tenha um fortalecimento muito maior. Porque ele gera mais credibilidade. O outro ancora e escala, mas um gera credibilidade. Então, a importância de entender os dois lados. O que você pode fazer? Porque se não fosse assim, por que a Coca-Cola investe em campanhas offline? Porque existe valor nisso também. Agora, o mercado digital te propicia chegar mais fácil em lugares que você demoraria um pouco mais. Então, é estratégia em conjunto. Sem contar que hoje a maioria das pessoas tem um smartphone e tirando o relatório ali, passa quantas horas por dia, quantas horas por semana. As pessoas estão, às vezes, mais presentes na vida digital do que na vida real. Então, exatamente. A empresa também que tá ligada nisso. Como que eu vou alcançar essas pessoas, né? Para isso que serve o marketing digital, né? Não para vender PLR, esse marketing digital que tá banalizado hoje em dia aí. Exatamente. O que as pessoas fazem? Muito tempo. O que é o Instagram? O Instagram, hoje, os cientistas do Instagram, eles não estudam botões somente. Eles estudam formas de fazer com que tenha retenção de público por muito mais tempo. Fica um hack para você agora. Ó. Por que posts nos stories com legendas segmentadas engajam muito mais do que uma imagem estática? Porque o algoritmo faz com que tu segure a tela. Ao segurar a tela, você fica mais tempo no Instagram. Ou seja, o algoritmo entende, isso aqui foi relevante. Então, ela faz com que tenha vários toquezinhos na tela. Então, só é relevante aquilo que você toca. Aquilo que você não toca não é relevante mais para o Instagram. Então, número de curtida, número de compartilhamento, não. Quanto tempo você fica dentro de um post? Essa é a métrica mais importante. Quantos segundos você navega aqui? 1 segundo? Vendi alguma coisa em 1 segundo? Agora, se você ficou 30, eu tenho mais possibilidade de vender?
Com certeza. A pessoa está demonstrando interesse. Exatamente. Aí está a engenharia da venda por trás do algoritmo. E aí as pessoas entendem por que, que o marketing de guerrilha, vou puxar lá na frente, ele é tão importante para poder fazer com que isso aconteça de fato. Porque as pessoas não têm gatilhos mentais para fazer com que chame a atenção. Você tem um anúncio, você quer distribuir para todos os canais de forma igual. O que faz? Nenhum engaja, nenhum gera resultado. Então, as conexões e o storytelling que você faz é o que faz gerar atratividade e aí sim você vai deslanchar com os teus anúncios dentro da internet. No podcast, no episódio 3, nós entrevistamos o Leandro Piazza, CEO da 49 Educação. Sensacional ele. Quem ainda não segue Leandro Piazza e tem uma startup, uma ideia, quer transformar numa startup ou quer captar um investimento, 49 Educação. Fica aqui a dica. A gente falou sobre o modelo AIDA, que é um modelo muito utilizado. Eu vi que tu também falou isso lá nos stories, então mais do que eu tenho propriedade para poder falar sobre isso, mas é uma briga por atenção, por interesse. O que seria o modelo AIDA? É uma dica aí para quem está querendo alavancar no digital, né? Modelo AIDA, eu falo muito porque eu utilizo o método AIDA para tudo. Eu utilizo ele para vender um anúncio, eu utilizo ele para relacionamento. Por quê? Relacionamento. Como é que você faz um relacionamento? Como é que hoje eu quero sair daqui e quero conquistar alguém? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer? Chamar a atenção dela. Exatamente. Não com o nariz de palhaço, né? Mas tem que fazer ela olhar para você. O que as pessoas fazem? Beleza, não põe mesa. Mentira. A primeira coisa que vai acontecer é chamar a atenção. Atração física, de alguma forma. Agora, adianta ser bonito se não ter conhecimento, não ter conteúdo? Vazio, não? Vazio. Agora, se eu tenho algo interessante, eu fico, não fico? Então, atenção, interesse. Após eu ter interesse, você foi uma pessoa interessante. Como é que vai fazer com que eu consiga compartilhar mais coisas com você? Eu tenho que despertar desejo. A partir que eu te desperto desejo em conhecimento, atratividade, isso é um relacionamento também. A pessoa vai te dar mais oportunidade de tempo. Ou seja, num vídeo de 30 segundos, você teve 5 segundos de atenção, ou 3, 5 segundos de interesse, 10 segundos de desejo, e aí o final. Eu vou convidar a minha namorada que é o relacionamento para sair. É a parte final. Ação. E aí, vai acontecer alguma coisa? Se você não gerou os gatilhos iniciais, você não consegue uma conversão. Então, o método AIDA vem atenção, interesse, desejo e ação. Então, tudo que eu utilizo hoje, eu utilizo o método AIDA. Porque ele constrói de uma forma muito fácil. Você vai olhar para o teu anúncio e vai perguntar, ele gera atratividade? Atenção? Sim ou não? Sim. Ele desejou interesse? Sim ou não? Sim. Teve desejo aqui? Sim ou não? Sim. Gerou ação para compra? Não. Putz, então tem que voltar a refazer. Porque a conversão, ela é muito superior quando você utiliza isso. Por exemplo, uma pergunta com venda. Adianta me preocupar com o fechamento? Fechamento é a ação. É o último passo. Se os outros 3 pilares não foram construídos de maneira efetiva, o último é irrelevante. E todo mundo foca no final, né? Todo mundo quer saber do resultado, não do... Exato. Eu tenho um fechamento que tá lindo. Beleza, mas eu não ancorei, eu não tive uma boa abordagem, eu não quebrei as objeções. Como que eu vou me preocupar com o fechamento? Então, o método AIDA, desde um script de venda, a um anúncio, a uma copy vendida, a um livro, por exemplo. Um livro. Como é que você compra um livro? Pela capa. A capa. Tem que chamar minimamente a atenção. Depois eu vou olhar o índice para ver se é interessante. Interessante. Aí o conteúdo é o quê? Desejo de leitura. E no final, é o que a gente quer. Isso se aplica para qualquer empresa, para qualquer negócio. Coisa. Pode. Se você for prestar atenção de como não só no digital, né? Isso é marketing. Depois você leva para o digital. Exatamente. Porque o marketing digital é utilizar as técnicas que muitos falou em gatilhos mentais, veio muito para esse lado. Mas tudo é metodologia AIDA. Tem várias outras metodologias, mas na minha opinião, a mais efetiva e a mais simples é o método AIDA. Você consegue despertar aquilo que você quer numa pessoa através do método AIDA. E as pessoas perdem essa possibilidade porque elas não têm o conhecimento. E quando elas vejam o conhecimento, tá, mas é só 4 letrinhas para efetuar uma venda? Sim, mas responda com sinceridade. Gerou atenção? Gerou interesse? Gerou desejo? Fez a ação final? Sim. Gabaritou? Então vamos embora. Faz acontecer.
Eu complementar o que eu aprendi num curso de vendas lá na Alemanha com o Bob Proctor, ele falava muito sobre energia, né? Sobre o poder de você controlar o que está no teu controle. Existem 3 energias que estão por trás do AIDA. Atrair, reter e converter. Você atrai a atenção, você retém ela por mais tempo. Quanto maior o tempo de retenção, qualquer venda que você for fazer, maior a chance de conversão. Exatamente, Então, exatamente isso. Você viu como o Instagram usa a mesma metodologia do método AIDA? Como é que você faz para ficar mais tempo no Instagram? Ele chama a tua atenção, ele desperta o teu interesse, ele te entrega um conteúdo, então tem um desejo ali, depois ele tem uma ação para onde você quer voltar na página de novo. Então, tudo está conspirando dentro disso. Agora, tem outras? Tem, mas eu sugiro que você conheça um pouquinho mais o método AIDA. E interessante que aí agora eu gostaria de te perguntar. A gente falou sobre marketing digital, sobre o método AIDA, mas o que é marketing de guerrilha? Para quem não sabe, ele é o cara em marketing de guerrilha aqui no Brasil. E eu vou aproveitar aqui porque eu não fiz no começo, só para quem não conhece e quer saber quem é o Felipe Neto, tá? Mais de 16 anos de experiência em marketing e vendas. Eu comecei ontem, ele já começou há 17 anos, 16 anos. Especialista em branding, venda, marketing digital, marketing de guerrilha, já treinou equipes de alta performance em mais de 17 países, 25 estados do Brasil, gerando vários bilhões em resultado. Então, sente numa mesa para aprender com quem tem resultado, não com quem tem um perfil bonitinho. A internet está cheio. Isso é marketing digital, o fake e o real. Estou aprendendo aqui, estou compartilhando com vocês também o que eu aprendi com um cara que tem resultado. Não tem ali um perfil bonitinho só, tem resultado. E aí, para complementar, foi eleito 3 vezes profissional de marketing e vendas pela DVB e nomeado profissional de marketing e vendas do ano pela revista Caras em 2022. Ou seja, ele é o cara para falar sobre esse assunto. O que é marketing de guerrilha? Guerrilha, eu começaria assim aqui, guerrilha é dizer para todo mundo que está nos assistindo que eu sou um dos melhores profissionais de marketing de guerrilha do Brasil. Ponto. Posicionamento. E as pessoas têm vergonha de dizer quem elas são. A guerrilha, ela vem ações de alto impacto com baixo investimento. Como é que eu faço para vender muito, chamando a sua atenção sem fazer grandes mistérios? Por exemplo, um caso icônico aqui. Como é que a Nike faz para vender uma chuteira? Ela tem toda uma estratégia por trás de um lançamento. Então, do nada, apareceu lá o Neymar utilizando a Puma. Marketing de guerrilha. Do nada, agora uma das melhores campanhas de marketing de guerrilha que eu assisti nos últimos tempos, nos Estados Unidos é muito normal a utilização de guerrilha. Então, marcas se confrontando. No Brasil, o CONAR proíbe isso. E o que o Burger King fez de estratégia para dar um banho no McDonald's? Eles simplesmente começaram a filmar de baixo para cima. Imagina você comigo, tá? Filmar de baixo para cima o meião do Ronald McDonald's, que é icônico. E quem que estava na foto, na filmagem? O Ronald, o filho do Ronaldo Fenômeno. Então, se até o Ronald come Burger King, por que você não? Eles não falaram do Ronald McDonald's. Ele só estava com a meia. Eles fizeram o quê? A guerrilha foi tão forte que não foi falado em McDonald's. E a guerrilha faz com que você... Olha o método AIDA de novo. Eu duvido as pessoas que não assistiram e conhecem o McDonald's, que quando viram a meia não pensaram, é do McDonald's. E aí você fala do Ronald comendo Burger King. Você desconstrói a propaganda e faz com que tenha uma retenção. E aí o que acontece? Compartilhamentos. Que a gente vai falar de marketing viral. Muitas pessoas querendo comentar e compartilhar o assunto que foi genial. Né? Então tem uma propaganda de guerrilha que foi utilizada nos Estados Unidos, agora na campanha. Por exemplo, Papai Noel. Papai Noel é vermelho? Em tese, sim. Não, é verde. É o Santa Claus. Exatamente. Verde, claro. Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola. Que ela tomou as rédeas, se posicionou. Papai Noel é vermelho. Gastou bilhões e o Papai Noel virou vermelho. Aí, o que a Coca-Cola faz? A magia do Natal. Então, existem celebrações da Coca-Cola no Brasil inteiro e no mundo inteiro, com caminhões coloridos, trazendo a neve, os ursos, o Papai Noel. Não tem? E tem uma propaganda que chega assim. Sabendo dessa história, o que a Pepsi fez? Ela pegou um posto de combustível,
Chega um caminhão vermelho, imagina você aí, ó. Caminhão vermelho chegando no posto de combustível. Quem desce do caminhão? Papai Noel. Só que as câmeras estão só por câmeras de segurança, filmando isso. Papai Noel entra na conveniência, então, para ficar mais fácil, ele acabou de entrar no AMPM. Entrou no AMPM. Ele se direciona à linha de refrigerantes. Na sua cabeça, o que o Papai Noel vai fazer? Vai pegar uma Coca-Cola. Exatamente. O que ele faz? Ele pega uma Pepsi, abre, dá um gole. Quando ele dá um gole, ele olha para a câmera de segurança e fica com vergonha. Então, se até o Papai Noel toma Pepsi, quebra uma objeção inteira. Por que você faz? Isso, no mínimo, vira engraçado. Faz com que uma empresa gere um buzz gigante na internet através de um vídeo viral, marketing de guerrilha. Então, você faz aquelas ações de alto impacto, provocativas, para poder vender muito mais. Agora, será que se eu fizesse um caminhão azul chegando no posto de combustível, Papai Noel azul, você assistiria esse vídeo ou falaria, olha a Pepsi querendo copiar a Coca-Cola? Porque é uma construção de semelhança. Agora, quando eu desconstruo a história e levo para o teu subconsciente acreditar em uma história, você estava imaginando que ele ia tomar Coca-Cola. Porque a história te contou isso. Só que no final, a gente muda a ação. E aí faz com que você retenha muito mais a engenharia ali do teu cérebro pensar, me pegaram aqui. E aí começa a dar risada, porque é tão inusitado aquilo que acontece que você fica, putz, os caras são geniais. E aí você tem a sensação de querer compartilhar e mostrar para o mundo aquilo que foi tão legal. Né? Então, no Brasil é pouco utilizado ainda. Porém, as grandes marcas mundiais utilizam a guerrilha para poder fazer. Tanto em Fórmula 1, qualquer esporte, muitos faz isso. Red Bull e outras grandes marcas como Monster. Estamos aqui com duas. Ó, tá faltando um patrocínio de energético aqui, hein? Oh, em breve a gente consegue. Então, é muito utilizado para poder propagar. Fazer com que tenha ações de venda. Venda. Não existe marketing sem venda. E a guerrilha faz com que você escale de forma orgânica muito mais fácil. Aí, sem ter que botar bilhões e bilhões aqui em algo que, por exemplo, será que se a Pepsi fizesse esse vídeo, ela chegaria aonde ela chegou brincando com uma outra marca? E ela não falou da outra marca. Ela só simplesmente mostrou um caminhão vermelho e um Papai Noel vermelho. Eu não falei quem era. Só que a tua subconsciente lembra de quem? Da Coca-Cola. Simples assim. E aí, só para complementar, né, aqui a título de quem está aprendendo aqui essa grande aula, o Bob Proctor ensina que existe a mente consciente e a mente subconsciente. 95% do que a gente faz é piloto automático. E esse piloto automático já é tudo aquilo que já está enraizado na nossa mente como verdade absoluta. A gente nem para questionar. O vermelho, ninguém questiona que ele está associado à Coca-Cola. Exatamente. Papai Noel é vermelho. E o que a Coca-Cola fez? Algo que já tem um inconsciente coletivo, a maioria das pessoas já está programado vermelho. Papai Noel, eles gastaram investindo dinheiro para associar o vermelho do Papai Noel à Coca-Cola. Então, ninguém questiona. Se a Pepsi fosse tentar fazer, fala, o que esse azul tá fazendo aí? Exato. Agora, assim, eu sou uma marca que eu uso... E aí geraria uma baita objeção, né? Exato. Assim, agora, eu não sou do meio de refrigerantes. Eu sou de uma marca de celular. E eu quero fazer uma campanha de Natal e eu quero colocar o Papai Noel. Agora, o meu Papai Noel vai ser lilás. Vai fazer sentido? Não, eu não preciso brigar com o branding que já foi construído. Eu vou me associar. A associação também é uma venda. Também é guerrilha. Eu vou associar uma história que já foi contada. Porque o teu subconsciente já entendeu aquela história. Não cabe a mim dizer agora o que é. A Pepsi, a Coca-Cola gastou bilhões para construir o Natal. Bilhões. E gasta bilhões anualmente para manter a história do Natal. Pra fazer o reforço positivo, né, na mente das pessoas. Exatamente. Isso faz com que venda mais. Incrível. E aí, aprimorando aqui, esticando o assunto, falando sobre marketing de guerrilha, foi feito um link em vendas. Eu aprendi na experiência que quando você tenta vender algo e fica claro que você está querendo vender, automaticamente surge algo chamado objeção. Acho que seria isso que se a Pepsi fosse tentar fazer, na mente das pessoas ia ficar claro, tá querendo copiar a Coca-Cola. Então, qual seria o principal requisito para vender que as pessoas não aprendem na faculdade? Porque a faculdade ela não ensina ninguém a vender. O que seria vendas
E qual o principal requisito para quem... eu não tô conseguindo vender nada. Tá, por onde você poderia começar? Primeiro que a faculdade te ensina que vender é pecado ou vender é uma subprofissão. Eu sou um vendedor, amo vender e tenho consciência de que quem aprende a vender nunca vai ficar pobre. Pobre? Não, porque se você tem orgulho do que você faz, muda o game. A faculdade não te ensina que a primeira objeção é uma mentira. A pessoa entra numa... Quem aqui nunca entrou numa loja, gostou de um produto e falou, eu vou dar mais uma voltinha, e aí se eu decidir eu volto. E nunca mais voltou. Agora, porque o vendedor não estava treinado a É a maior perguntar... mentira do mundo, né? Exato. Por que você vai pensar? O que você não gostou? Por que você não vai levar? Com uma boa pergunta, porque não importa as respostas. Um bom vendedor é aquele que faz boas perguntas. E o problema da venda é a ansiedade do vendedor. Não, porque esse meu energético aqui, ele é o melhor energético do mundo. Tu vê, a Monster é a primeira marca do Brasil. E eu começo a querer falar tanto sobre o meu produto que eu esqueço de perguntar. Você gosta mais de café ou de energético? Se eu perguntasse para você, você ia dizer, eu gosto de energético. Bom, energético, exatamente, eu também sou fã de energético. Mas não é nem pelo que ele me faz, é pelo gosto que eu tenho. O sabor do energético. Eu comecei a fazer aqui uma familiaridade. Por quê? Você me falou que gosta de energético. E eu vou fazer o quê? Vou falar de café? Não, eu vou seguir no energético. E tem gente que torra dinheiro patrocinando algo que não tem nada a ver com o público que ele está direcionando, né? Então, é o básico, né? É o básico. Você vai perguntar. E você vai deixar com que a pessoa conte a história dela. A história dela, eu vou me apropriar da história dela e eu vou continuar falando sobre aquilo ali. Eu vou fazer perguntas. Mas quando você toma energético, tem algum benefício que você sente no teu corpo? Você vai me responder. Porque eu sinto. Criou até o desejo de tomar aqui, né? Exato. Agora, assim, eu começo a construir uma narrativa que, ao final, eu não tô mais te vendendo. Você já quer comprar. Quanto custa? Quanto que eu... Me diz aí. Eu falo, não, calma. Tu já viu que esse energético agora lançaram sem açúcar? Eu começo a ancorar outras coisas, porque você vai entrar no meu jogo. Agora, a ansiedade do vendedor é querer expressar aquilo que ele sabe, sem perguntar se é exatamente o que você procura. E aí, a grande falha, na faculdade não se ensina isso. Na faculdade não se ensina a vender, né? Na faculdade diz que você tem que se formar, eu não acho... sou formado em marketing, fiz 2 MBAs, tá tudo bem. Hoje eu faria? Não sei. Porque para mim é o network que você constrói. Já na faculdade hoje você consegue ter esse network em outras salas de desenvolvimento com pessoas de outros ramos que conseguem te entregar a mesma coisa. Agora, é errado? Não, cada um tem uma escolha. Não sou eu quem vou julgar se é bom a faculdade, um curso, um mastermind. Depende da tua entrega, teu comprometimento. Porque também não adianta você ir para o mastermind e não aprender, ter vaidade. Ou pegar o conhecimento e não executar nada, né? Exatamente. É o que grande parte das pessoas fazem. Eu tava fazendo isso. Pra quem não sabe, eu fui numa palestra e o Felipe falou a seguinte frase. Depois da palestra, eu fui pedir um conselho pra ele e falou assim, cara, deixa de vaidade. Dá pra ver que tu tem bastante conhecimento, mas tu não tá tendo entrega. Coloca esse conhecimento pra fora. Para de se preocupar com o que os outros vão falar. Vai lá e faz. Conhecimento sem ação não vale nada. Exatamente. Foi um tapa na cara que eu tomei que eu falei, cara... Fiquei remoendo isso e falei, tá na hora de começar a fazer as coisas. E por isso eu tô aqui hoje. Então, o que ele tá falando aqui tem o poder de transformar a realidade de quem tá assistindo. Mas pega o conhecimento, anota e executa. Exatamente. Aplicar é o que muda o game. Atitude muda a vida, né? As atitudes mudam a vida. Se eu não tenho uma atitude de vencedor, eu vou ter o quê? De vítima? Se eu não tenho uma atitude próspera, eu tenho uma atitude de fracassado. Escassez, né? Escassez, mas eu tenho alguma atitude, eu tenho. Atitude e hábito. Eu posso ter bons hábitos e hábitos ruins? Quem escolhe? Eu. Quem vai ter esse resultado? Eu. Quem vai se vitimizar pelos resultados? Eu me vitimizei por 2 anos e meio. E o que faz mudar o jogo? Entender que a palavra atitude, letra por letra. Fazendo um merchan aqui, eu lancei um livro, tá lá no meu Instagram, na bio, é só você acessar que você vai encontrar. Atitudes mudam vidas. Este livro aqui. Depois eu posto ali nos stories, mas eu criei uma tese, letra por letra, que foi o que eu apliquei na minha vida. Atitude, letra por letra. Aquilo, tudo que é importante
trabalhar e desenvolver não depende de ninguém. Está nas suas mãos. Quando você entende isso, você fala, deu ruim, minha vida tá uma merda, é porque eu tô sendo um merda, desculpa a expressão. Porque o Bob Proctor, ele ensina que semelhante atrai semelhante. Então, não reclame das pessoas que estão ao teu redor, porque você que está atraindo elas. Não reclame dos resultados que você está tendo, é porque você está tendo atitudes ruins, resultados ruins. Albert Einstein dizia que insanidade, o maior grau de loucura é querer resultados novos, fazendo mais do mesmo. Então, você que tem que mudar para a tua vida mudar. Então, a tua fala apontou isso para mim. Eu falei, caraca. Exatamente. Assim, atitude de fazer acontecer. Atitude de querer vencer. Atitude de entender que o teu resultado depende de quem? De você. Se você é vítima, é porque você se colocou como vítima. Vejo muitas pessoas falando assim, só conheço gente que não presta. Será que você presta? Porque se os teus amigos não prestam, provavelmente tem algo de errado aí. Só conheço relacionamento tóxico. Será que você não é o tóxico da relação? E até vou além. Será que se você entendesse sobre valores e você... Qual é o valor para você que faz mais sentido? Porque muitas vezes não acontece porque eu tenho um valor de segurança, você tem de liberdade. Só nós não estamos alinhados. Agora, a ambiência que a gente convive é... Se eu quero ser próspero, eu tenho que estar com pessoas prósperas. Se eu quero me tornar um bom vendedor, eu tenho que falar com bons vendedores. Eu tenho que me libertar da vaidade de querer aprender. Então, a atitude que você fala no livro, dos quais eu vou ler esse livro, é muda a vida. Mas qual é a vida que se muda primeiro? A mudança começa pela gente, né? E aonde... É para aquela pessoa que tá olhando no espelho. Quando eu acordei, eu fiz esse exercício. Por 6 meses, todo dia eu olhava pro espelho e falava, o que eu preciso mudar Porque hoje? a coisa mais fácil, eu tava falando isso no Mastermind ontem, a coisa mais fácil é dar conselho. A coisa mais simples da vida é dar conselho daquilo que você não viveu. Você não tem preocupação. Então você vai lá, eu falo para você mudar. Faz. Só quem está vivendo sabe o que está passando. Agora, você não tem que tentar mudar o resultado. Muda a pessoa de fazer um primeiro passo, que é o mais difícil. A primeira atitude de se entender é a mais difícil. As demais, elas são consequência. Se você não tem quero mudar você. Você é uma pessoa que veio comigo, conversou, fizemos uma mentoria, você quer agora gerar 1 bilhão. Você vai gerar 1 bilhão sem feito o primeiro milhão? Não tem como pular um grau para o outro. A não ser que, não para mim também, não existe o não dá e o impossível. Alguém vai lá e vai fazer. Pode ser que eu faça agora um business que da noite pro dia eu venda 1 bilhão. Tem um valuation de 1 bi, tranquilo. Só isso é normal? Não é normal. Eu sou um acaso. Eu não posso trabalhar os acasos como regra. Que é onde outro erro que as pessoas fazem. Um vira todo mundo. Todo mundo tá falando. Todo mundo quantos? Quanto que é a porcentagem disso daqui? Porque as pessoas não têm essa atitude, né? Agora, se eu consigo fazer o primeiro gatilho em você, por que você quer fazer 1 bilhão? Que vida que você quer mudar? Você está consciente do que você está fazendo? Quando eu fiz, a primeira vez que eu fui fazer um curso de coaching, eu queria fazer coaching para mim melhorar. Então temos mais uma semelhança. Eu também fiz para autodescoberta. E aí eu comecei a descobrir coisas. Pessoal, né? Exatamente. Eu quero entender isso aqui. E aí, quando eu fiz lá a formação, fiz o último módulo e tal, eu falei, caraca, mas tem coisas que eu não domino nem sobre mim, como é que eu vou aplicar nos outros? Falei, não é pra mim isso aqui. Tem um gap, né? Um vazio muito grande entre a teoria e a prática, né? E eu peguei um dia, aí eu tinha que fazer uma dinâmica e fui com uma mulher lá. E ela começou a contar a história, e ela tinha sido abusada pelo pai. E ela tinha várias marcas de cigarro no corpo, de queimar, que ele queimava pra ela não falar. Eu falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho inteligência pra isso. Eu falei nem bagagem pra poder falar pra ela, não, tinha. Você vai conseguir superar, eu também já superei. Nada. Mas aqui, aonde teve a primeira inflexão? Eu tive a maturidade de não deixar a minha vaidade recomendar algo pra ela. Eu chamei meu mentor e falei, eu não tenho emocional pra isso daqui. Ele olhou pra mim,
Falou, você consegue. Eu falei, se você me guiar. Aonde eu falo do guiar? Consultoria. Eu sou um consultor, você é um consultor. A gente guia a pessoa para que ela tenha um caminho mais livre, mais claro. Faz ela enxergar o que ela não tá enxergando. Né? Agora a decisão é sua. Claro. Aponta o caminho, Quando agora ele o que faz, fez né? isso, eu pensei, eu estou seguro porque eu tenho alguém junto comigo. Se eu falar alguma coisa aqui que não é, porque ele tinha me treinado para aquilo, mas não naquela circunstância. Só que aí você me falou uma coisa que não importante, você aprendeu na Marinha. Eu preciso estar preparado para essa circunstância. Agora, a minha humildade foi, eu não tenho conhecimento. Alguém está comigo, mas eu tenho atitude de fazer aqui. E eu vou fazer. Eu fiz, foi legal e tal, só que depois eu entendi, isso não é para mim. Não tenho maturidade, isso ali foi, passou. Mas o que acontece? Quando tem essas inflexões de entender, por que eu preciso aprender com isso daqui? Por que essa pessoa chegou para falar comigo? Porque não foi por acaso. Olha o desafio. Agora, muitos desafios acontecem com pessoas que não têm atitudes positivas e ela vai se desistir. Ela vai abraçar a pessoa e chorar. É muito mais fácil olhar para uma pessoa que tem um problema, uma desgraça, abraçar ela e confortar ela. Agora, quando você olha para a pessoa e vai doer, o que eu vou te falar? Mas eu vou te mudar. Confia. Ontem no Mastermind, a mesma coisa. Teve 2 pessoas que tiveram palavras que Deus falou comigo. Eu sou, enfim, tenho trabalhado muito a espiritualidade. E eu peguei e falei, peço até desculpa pelo que eu vou te falar agora, que eu posso estar me intrometendo de alguma coisa. Na tua casa tem muito machismo, né? A pessoa olhou pra mim assim. Eu falei, não precisa me responder. Só trata isso. Busca a tua voz. É uma atitude que tava travando, bloqueando ela, né? Porque acontece muito, mas é errado o machismo. Óbvio que é errado. Mas a gente tem que entender o lado cultural. Da onde você teve uma criação. Errado é permanecer no erro. Agora, se você identificou, busca tratar isso. Busca tirar isso. Por exemplo, eu nasci numa família de machista. Ponto. Eu sou machista? Não, a escolha é minha. Eu não posso dizer que a responsabilidade de eu continuar sendo é pela minha criação. Não. Eu identifiquei que estava errado. Eu não quero repetir erro. Padrão de repetição. O que eu faço? Busco conhecimento para tirar isso. É fácil mudar isso? Óbvio que não. Volta e meia vem uma brincadeira inconsciente que você está sendo machista. Agora, quando você tem o conhecimento e a atitude, que mudam vidas, você começa a mudar. Putz, não posso falar isso. Mais uma coisa que você me falou aqui, que eu concordo muito. Se o que eu vou falar não for para somar na vida de alguém, o que eu faço com essa... Permaneço dentro da minha boca, não falo. Então, a atitude foi, eu preciso fazer isso. Agora, eu não poderia tomar um outro grau de falar, dentro da tua família tem isso. Eu falei, olha pra aí, você foi criado, olha a diferença da pergunta. Apontou a direção de que... Você foi criado nisso aqui. A pessoa me olhou, já entendi. Foi. Bom, agora você olha pra isso. Agora, você nunca vai poder dizer que ninguém nunca te apontou o caminho que você deveria seguir. Exatamente. Então, é uma atitude. E aí eu vejo que a gente vai muito atrás de falar de marketing, de vendas. Você vai buscar skills, soft skills, hard skills, né? Só que no fundo, o que a gente aprende é que é a mente. Antes de qualquer coisa, é a nossa mente que faz com que a gente ganhe mais conhecimento. Transborde, eu falo que sucesso é transbordo. E Jesus já falava isso. Eu tenho que transbordar na vida de alguém, porque quando eu transbordo na tua vida, o que eu tenho? Transbordo. Se eu encher isso aqui de água, a água vai para você também. Mas o copo é meu. Você liberou espaço para poder entrar mais água, né? Mais. Água nova. E muitas pessoas retêm. Lembra dos professores antigos? Que eles não davam todo o conhecimento aos alunos porque tinham que... Capaz que essa pessoa vai ser melhor do que eu. E olha um outro gatilho que acontece muito nas corporações. Empresas de médio porte. Onde colaboradores ou até próprios donos de empresa ficam competindo com os próprios colaboradores para ter o ego de dizer que são melhores ou maiores do que eles. Muito pelo contrário. Uma vez eu fui numa palestra do Barack Obama,
Foi em 2000 e... Pedrinhas. Depois que ele saiu da presidência dos Estados Unidos. Ele foi no VTEX Day em São Paulo. Fiquei 4 horas numa fila. Mas para ouvir ele... E quando tu fala com uma pessoa, falar não, porque eu só ouvi, queria eu ter tido a oportunidade Mas tá na ambiência, de estar né? Tá no na local. ambiência. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou, eu nunca fui o melhor presidente dos Estados Unidos. Eu nunca tive um conhecimento acima dos meus ministros. Mas eu entendi que eu tinha pontos fracos. O que eu fiz com isso? Eu busquei os melhores para estarem comigo. Eu buscando os melhores, eu fiz com que eu fosse o melhor gestor. Então, eu obtinha os melhores resultados pelas decisões que eu tomei. Isso é lindo de ouvir para quem gosta de gestão. Porque muitas vezes um gestor, ele quer o quê? Dominar tudo. E ele tem que entender que ele não precisa dominar tudo. Ele precisa ter pessoas que dominam aquilo que ele não tem consciente. Eu posso falar de Pareto aqui, 80-20. Você precisa ter o conhecimento para ninguém te enrolar. Agora, você não precisa ir a fundo. Contrate alguém que tenha o conhecimento que você não tem. E ele vai te entregar. Sabendo fazer a gestão, entendendo aquilo ali, as coisas vão acontecer. Então, tem pessoas que não vão gostar do modelo do Barack Obama. Eu gostava. Gosto ele como pessoa e como conheci, as frases que ele me falou foram icônicas. Pô, tu olha para um gestor e... É verdade. Porque numa empresa, a gente trabalha em 3 pilares, né? Pessoas, produtos e processo. Começa com pessoas. Ele era especialista em se conectar com o público que ele estava falando, né? Exatamente. Isso é uma das características que um grande líder, que um empresário tem que saber desenvolver. A gente trabalha com um método que se chama CHAMA. Criação nossa. Uhum. Competência... tem o chá que a gente importou, né? Da gestão. Competência, habilidade e atitude. Só que a gente trabalha com os nossos clientes com M de melhoria contínua, que é do Kaizen. E atitude... que traz o resultado. Competência, habilidade, atitude, melhoria contínua, e aí vem resultado. Consegui 1 milhão. Ok. Próximo nível é o bilhão. Vai exigir um novo nível de competência, um novo nível de habilidades, novas atitudes, novas melhorias contínuas, que é um processo, e aí sim, cada nível do jogo tem uma nova dificuldade. Então, que atitudes, competências, conselho você daria para quem está precisando melhorar como gestor? Para poder... Todo mundo quer ter resultado, mas antes de ter o resultado, ele tem que melhorar algo nele. Melhorar algo na forma de conduzir as pessoas, de conduzir um processo. Porque a venda é um processo, não é só chegar ali, pum, fechamento, não. Você falou o que eu iria dizer. Processo. As pessoas têm processos mentais. Agora, me desenha o processo de como fidelizar um cliente na tua empresa. Se você perguntar para a grande maioria das empresas, vão ter 10 respostas. Ela não tem um playbook desse processo. Como é que você vai aplicar a melhoria contínua se você não tem, de fato, o teu processo instaurado? Eu chamo isso de vendas às cegas. É como se cada venda eu tivesse vendado. Eu não sei o que vai acontecer, porque eu não tive um estudo. Agora, se eu faço o processo de como acontece... É muito mais fácil eu olhar para o processo, identificar as oportunidades e melhorar. Por que eu não fechei uma venda? Olhei aqui, eu ancorei mal aqui. O que eu faço? Melhora a ancoragem. O que eu vou fazer? Vou validar, vou testar. Testei, melhorei. Entendi, aqui tá bom. Outro ponto. Putz, perdi o ponto aqui por uma boa ancoragem. Mas eu não tinha melhorado? Porém, mas agora apareceu uma oportunidade nova. Então, o que você faz? Inclui mais uma possibilidade. Porque as pessoas são finitas de conhecimento e de problemas e de dificuldades e de entendimento. Então, pode ser que eu faça uma venda para você de uma forma, eu faça uma outra venda para uma outra pessoa com o mesmo produto de uma forma diferente. Porém, o processo é o mesmo e os intuitos são os mesmos. Só que eu vou te aplicar de formas diferentes. A diferença é através do storytelling, né? O jeito que você vai contar a história, o jeito que você vai apresentar o produto, Exatamente. o jeito que você vai apresentar o serviço, né? Você faz um storytelling, eu chamo de um script de venda. Eu adoro script. Só que eu odeio script. Eu adoro ter o script mental. Eu tenho conhecimento. Ele tá escrito aqui, tá na pedra. É igual as perguntas, tá aqui, mas o celular já tá desligado. Exato, você tá aqui, ó. Tenho aqui todo o conhecimento, beleza. Mas eu preciso entender aonde eu estou navegando, porque eu vou fazer uma outra pergunta. Eu vou te direcionar. Eu vou começar a fazer a leitura de você. Como é que você está se segurando? Como é que você está fazendo? Eu vou fazer o rapport.
Você começou a ficar mais para trás, eu entendi, que eu tenho que fazer outra pergunta. Mas aí o meu mental faz o quê? Aonde foi que eu perguntei que eu conectei com ele? Automaticamente, uma mente blindada e uma mente de um estrategista, ele vai entender já, ele vai gravar, ele vai como se fosse edição de vídeo. Aqui o pessoal dos bastidores sabe muito bem disso. Você vai lá e fez um corte. Então eu entendi que ali tem uma oportunidade. Então você me falou uma coisa sobre palavra atitude. Automaticamente, várias vezes na minha fala eu vou falar sobre atitude. Mas por que você vai falar? Porque você é um puxa-saco? Não, porque a palavra atitude te despertou alguma coisa positiva. Então, se eu precisar voltar a tua atenção, eu vou falar, mas que atitude você teria se você não fosse tomar um Red Bull? Eu não falei sobre atitude mais sobre o teu livro, mas eu te fiz uma pergunta que trouxe um lembrete sobre uma boa ação. Aí eu falaria até um pouco mais. Por que Dale Carnegie fala que a palavra mais doce que um ser humano pode ouvir é o próprio nome? Como é que você se conecta com uma pessoa no e-mail? Como é que os e-mails mais abertos são feitos? Pelo nome? Como que a Amazon está me mandando um e-mail com o meu nome? No mínimo, te desperta a curiosidade de entender o que tem para você. A virada da Starbucks foi colocar o nome, chamar o cliente pelo nome. Exato, é um gatilho. É difícil fazer isso? Não, mas teve um processo. Por que você vai no... Agora fugiu o nome. Outback. E as pessoas retornam no Outback. Porque ela existe um padrão de atendimento. A experiência, né? Exatamente. É uma experiência que ela vai ser igual em todos os lugares. Starbucks. Bom, mas Starbucks não é uma cafeteria? Sim. E aí eu vou te falar até uma... Acho que nunca contaram aqui. É muito fácil fazer uma propaganda, e até eu já fiz isso, tá? Comparando o valor de um café. Café na cafeteria do João, R$ 2,90. Café na Starbucks, R$ 14,90. Como gerar valor a uma marca? Ok. Anota isso, é uma aula de vendas, hein? Ok, anota aí que isso aí vai ser importante para entender. Eu vou desconstruir o que sempre contaram. Mas não tá somente aí. Aí a gente aplicaria um sexy Canva também. Existe o pertencimento de marca, porque as pessoas se sentem bem associado a um branding. Então, eu estou na Starbucks por status. Partir do princípio. Eu não estou tomando um café que é igual da padaria do João. Porque eu pago R$ 2,90 num café de 200 ml. Na Starbucks, eu pago por 500 ml. Porque ela entra na gula. Então, eu compro algo que o meu cérebro identifica que é muito maior. Então, quando eu olho para aquele café, que é o tamanho dessa lata aqui, ó, inclusive 473 ml, é basicamente o tamanho médio do café do Starbucks, que é 500 ml. Quando eu olho para aquilo, o meu cérebro fala, pode pagar, porque vale a pena, é grande. Aí vai lá o outro gatilho, e tem teu nome. E você está associado a uma grande marca. E aí eu faria até um novo gatilho, que é o gatilho digital. E ainda é instagramável. Então, o que você faz? Paga sorrindo, R$14,90. E ainda vai lá e faz a publicidade. Posta a marca. Exatamente. Você vai postar como a gente faz aqui. Você vai botar o café com a logo do Starbucks virada para a câmera do seu celular e vai fazer assim. Olhando para lá. Lindo, modelo. Por que eles fizeram isso? Você acha que o Starbucks... Você caiu nessa armadilha porque foi um acaso que todas as pessoas fizeram isso? Não, existiu um estudo, um processo. Como que as pessoas tomam o café? Como é que eu vou utilizar uma nova tecnologia através do Instagram para propagar meu produto? Olha a guerrilha entrando aqui. Eu não fiz uma ação, mas eu fiz uma repetição de ações que várias pessoas vão utilizar e vão postar. Quantos outros produtos, por exemplo? Por que ninguém posta que comprou um tênis da rainha? Agora, quando tu compra um Jordan, tu quer postar a caixa vermelha. Ou um Air Jordan, a caixa preta, quando ele é exclusivo. Alguém postou que ganhou uma aliança da relojoaria do Seu Abreu? Agora, se a mulher ganha um Tiffany, ela quer dizer que noivou. Brand é associação, porque isso vende. E a gente tem que entender que a vaidade tá tudo bem. Nós somos seres humanos vaidosos. Que usa isso para o bem, mas vai acontecer. Então, o que você faz como vendedor ou como empresário? Como é que você utiliza esses gatilhos para
potencializar as tuas vendas. A guerrilha entra nisso. Como é que eu faço para chamar a tua atenção? Viu que eu falei do Starbucks? Não é o mesmo sentido que o Instagram faz com a gente? Para permanecer mais tempo lá dentro? Por que o Instagram começou a utilizar filtro? Porque o Snapchat utilizou filtro. Por que o Instagram começou a usar vídeos mais longos? Porque as pessoas corriam para o YouTube. Por que começou a ter Reels, vídeos curtos? Porque apareceu o TikTok. Eu utilizo de associações. O interessante é que é mapeando as necessidades, o que as pessoas estão procurando, né? Não é o que eu estou querendo oferecer. No concorrente tá dando certo, já tá validado que as pessoas estão procurando esse tipo de oferta. Exatamente. Por que o Starbucks ele tem algumas particularidades do modelo aqui? Por exemplo, tem produtos que tem no Brasil só. O McDonald's. O McDonald's ele tem vários produtos que tem somente no Brasil. Se você for na Alemanha, vai ter alguns outros produtos, porque ele entra na cultura do lugar. Faz com que venda mais. Porque você vai habituado a comer tal tipo de coisa, eles vão te entregar aquilo. Estudou o mercado. Agora, se eu fizesse uma repetição para todo mundo igual, iria funcionar? Não. Uma estratégia de entender o mercado. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Que rolê que é esse aqui? Como é que as pessoas fazem para consumir? Aí eu aumento o meu nível de venda. Porque eu entendi. Agora, se uma empresa chega simplesmente quer aplicar fiel ao que ela teve lá um processo, por isso que eu digo, o processo ele deve existir, mas ele não pode ser engessado. Eu analisei, surgiu oportunidade, porque daqui a 6 meses, se eu analisar esse processo de novo, tem novas oportunidades. Eu tenho um processo de venda. Há 2 anos atrás, é igual ao modelo de hoje? Sei lá, vamos falar que popularmente está se falando em inteligência artificial há 6 meses? É diferente a venda? Olha um hack que você vai ter agora, que você vai cair nos próximos meses ou até um ano. A inteligência artificial sendo utilizada dentro de X1, ou seja, venda direta. Que você pergunta, o robô identifica as tuas perguntas e ele já cria a tua resposta. É quase uma venda infinita se não tiver uma objeção de compra. Através de inteligência artificial. Ele já vai mapeando ali automaticamente os teus gatilhos. Gatilho, necessidade, objeção, vai quebrando tudo. Já tem inteligência pronta para sendo validada para isso. Agora, 80% dos profissionais de marketing que hoje você está empregado e você vai ficar desempregado nos próximos anos. Porque você não está sabendo utilizar a tecnologia ao teu favor para potencializar os teus resultados. Uau! Não. Essa daí até desceu seco, né? Desce. Você sabia que a grande maioria dos médicos, você é médico, você vai ficar desempregado. Os advogados agora, né? O STF já... Advogados, ChatGPT, médicos, robôs para fazer jurisprudência, analisar. Diversas outras áreas, vendedor, profissional de marketing, qualquer... Por quê? A inteligência está tão avançada que você consegue obter resultados. 92% das ações de reclamações do eBay já são resolvidas através de inteligências artificiais. Então, o que acontece? Qual é o ser humano que vai se destacar? Aquele que saber utilizar a tecnologia a seu favor para potencializar os seus resultados. Copywriter. Agora as pessoas vão... Não, como é que eu faço para ser um bom copywriter? Eu aprendo a utilizar bem o ChatGPT. Ou o Bard do Google, que também é muito bom, recomendo, conheça. Se liberte em ferramentas. Teste. Agora, como é que eu faço um bom prompter dentro do ChatGPT? Educando ele. E as pessoas têm ansiedade de não educar. As pessoas colocam, me faça um script de venda. Ele vai fazer aleatório. Agora, me faça um script de venda com foco no mercado imobiliário. Lembrando que você vai utilizar como referência os livros tal, dos autores tal. Ele vai te responder. Não fica contente com essas respostas. Sempre pergunto, para quem você quer vender? É para o investidor? Aí eu pergunto para o ChatGPT, e se você fosse um investidor, quais perguntas você gostaria de receber? Olha o gatilho. Ele já vai te responder algumas coisas. Depois você fala assim, agora, baseado nas suas sugestões, aplique e refaça o texto. Ele já criou outro texto muito mais completo. Aí eu falo, beleza, ele é um investidor. Mas agora você é um investidor que não mora na cidade tal. Quais são os gatilhos para ancorar a cidade que eu preciso entender aqui? Aí o ChatGPT te diz mais alguma coisa. Agora,
aplique as suas sugestões e refaça o texto. Eu demoro 20, 30 prompters para utilizar um script completo. Não é um miojo que tem 3 minutos e tá pronto. Não, né? não tem essa. Vai tá pronto. Só que a probabilidade de vender é muito menor. Quando você cai dentro de um que eu faço, o cara fala assim, foi feito para mim esse texto. Porque eu Tá lendo a minha mente, pô. Exatamente. É justamente o que eu tava precisando, é o que eu tava procurando. É um investimento nessa cidade. Olha só, amor, essa cidade tem até um aquário. Porque eu já estudei o que o cara queria falar. Amor, olha só, os nossos filhos vão poder ir pro Beto Carreiro, fica 45 quilômetros. Porque eu entendi que eu queria falar com um pai de família com criança pequena. Porque eu falei que eu queria falar com um pai que gosta que foi na Disney, na SeaWorld, que gosta de mar, de água. Porque eu entendi que ele queria morar na beira da praia. Só que eu fiz o quê? Utilizando a inteligência caseira de pesquisar aleatoriamente numa Barça, no Google? Não. Eu simplesmente fui alimentando e, dentro do meu processo, eu fui pensando, quem é esse público? Quem é esse público? Entendeu que eu fiz várias perguntas para ter uma resposta eficiente? A especificidade vale ouro, né? Exatamente. Quanto mais específico você for, maior vai ser os teus resultados. Só que a ansiedade de querer o resultado inicial faz com que as pessoas façam, vai de qualquer jeito. Porque elas estão acostumadas a dizer pro seu cérebro, mas ninguém vai ver, ninguém vai entender. E aí você vai lá e entrega o quê? Um resultado de merda. Agora, enquanto você poderia ter investido mais 5 minutos com boas perguntas e obter um resultado inimaginável, épico, de uma forma totalmente diferente, mas simplesmente porque você fez boas perguntas. E aí eu vou te trazer aqui o conceito que eu internalizei do que significa ser um empreendedor. Tá linkando com o que tu falou sobre especificidade e entender o que o teu cliente está querendo. Empreendedor, na minha perspectiva, vem de a palavra compreender. Comprar e vender. Você compreende, mapeia quais são as dores do cliente, mapeia se você tem aquela solução. Se você não tiver, você conecta-se com alguém e vende a solução. É comprar, compreender e vender. Isso é empreender. Então, as pessoas estão muito... essa ideia é perfeita, essa ideia é ideal, o meu produto é ideal. Mais do que o teu produto ser ideal, qual é o cliente ideal para comprar o meu produto. É a especificidade. É você tentar mapear maximamente qual é o cliente que pode comprar o teu produto, porque não tem produto caro ou barato, serviço caro ou barato. Existe o cliente que tem a capacidade de comprar financeira ou não. Então, acho que, na tua perspectiva, o que seria empreender? O que é um empreendedor? Tá linkado justamente com isso. O que um empreendedor precisa para se conectar, para sair do... eu tô comprando uma ideia e vou fazer alguém comprar a minha ideia. Porque você compra uma dor e vende para alguém. Então, é tudo uma relação de compra e venda. Isso é empreender. Vamos lá. Na minha concepção, empreender é ressignificar a dor. Ressignificar a dor. Sim. Na dor existem possibilidades. Você só cresce com a dor. Aí eu não entendi. Seja mais objetivo. Todo o processo, você vai ter que abrir mão, criar renúncias e vai doer. Algum lugar da Bíblia disse que ia ser fácil para ir para o céu? Seguir os caminhos, os princípios da Bíblia são fáceis? Porém, lá na frente tem uma promessa. Empreender é abrir mão somente de você também. Entender que você vai ter dificuldades. Porém, com a habilidade e a atitude, você pode não somente mudar a sua, como a vida de muitas outras pessoas. E você vai entender que o verdadeiro sucesso é o transbordo. Pergunta pro Flávio Augusto, por que ele continua empreendendo? Porque ele criou prazer na dor, nos problemas, ele se apaixonou pelos problemas. E todo problema existe uma oportunidade. A oportunidade cria. Agora, se eu fico me vitimizando, não quero passar por um problema. Eu não quero sentir a dor da renúncia. Eu não quero sentir a dor do julgamento. Eu não quero sentir. Eu não quero. Geralmente são pessoas que não têm a atitude de tomar uma ação. A ação, ela muda. Ela vai conviver com isso. Agora, como que eu faço? Quando eu aprendi que eu iria ter que passar pelo julgamento, pela dor, pelos problemas, pela crítica,
eu entendi, bom, o que eu preciso aprender nisso daqui? Qual foi a mudança que teve num grande... Qual é a mentalidade que tem um bilionário? Mas para mim chegar na mente do bilionário, eu precisei aprender na mente do rico. Na pessoa que estava acima de mim. Como é que essa pessoa que tem resultado pensa? Não com inveja. Quais foram as dores que ele teve que passar? Aí eu tenho que perguntar para mim, eu estou disposto a passar por essa dor? Sucesso deixa pistas, né? Pistas e muitas delas doloridas. Aí a pessoa... Quando você começa a trilhar, você começa a descobrir as dores que tinha no meio do caminho, né? Aí é onde acontece. Por que a maioria das pessoas não empreende? Medo ou falta de vontade. Sabe que vai ter que pagar um preço e não tá disposto. Exatamente, disposição. Disponibilidade de erro. Eu não quero isso. Tudo bem. Não existe certo e errado. Deu certo de primeira? Não. Não é de primeira. Geralmente não é. Se der, Não, você é um em um milhão. A grande maioria. Hoje eu tô com 35 anos. Já tenho alguns empreendimentos e mudei a minha mentalidade dos últimos meses para cá para sair de um ciclo para poder fugir em outro. Mas eu precisei levar um tapa na minha cara para mudar isso. Entender que, pô, eu tava tão bom pregando, mas algumas coisas faltavam a atitude. A atitude de eu vou fazer sem ancorar nada. Não preciso de ninguém aqui, eu preciso estar sozinho. A solidão te ensina muita coisa. Você vai ter que momentos que você vai pensar, vai ser muito mais difícil, mas eu preciso passar por esse processo. É muito melhor você aprender com quem já passou. Mas muitas histórias são páginas em branco. Quando falaram lá pra Henry Ford, o quão dolorido seria inventar um carro? Não seria muito mais fácil ele criar e desenvolver ferraduras mais potentes para cavalos? Ou investir em alimentação? O processo ser menos dolorido, né? Muito menos. Mas ele também não ia impactar a humanidade do jeito que ele impactou. Que tá. Olha o tamanho da dor que ele quis tomar para ele. Ele empreendeu, ele construiu um império, ele ressignificou, desenvolveu, e não era impossível. E aí a gente pensa, cara, mas ele era Henry Ford, mas ele é Flávio Augusto. Mas é porque a gente aprende um outro ponto que eu falo do empreendedor. É sempre jogando com a régua do outro. Eu tô sempre me comparando com o resultado do outro. Eu só quero fazer um podcast se eu for o Podpah. Calma, jovem. Aprende a saborear as tuas pequenas vitórias. Aprende que 5 pessoas são 5 pessoas. Que você vai ter só 1 milhão de pessoas quando você tiver a mesma entrega quando tinha para 5. Por que a maioria dos colaboradores não tem oportunidade de trabalho no seu ambiente de trabalho? Porque eles dizem para sua mente, eu só vou fazer quando eu tiver a oportunidade. E aí o que as pessoas fazem? Não fazem. Quando que elas têm oportunidade? Nunca. Então, na realidade, eu queria compartilhar outra preciosidade linkando com o que você falou. No curso de vendas que eu fiz lá na Alemanha, o Bob Proctor falou algo que virou a minha chave. Ele falou que a palavra em inglês pobre é poor. Tem o significado que é passing over opportunities repeatedly. As oportunidades vivem passando de forma repetida na sua frente e você não agarra. Isso é ser pobre. É a sua mente não estar enxergada para enxergar a riqueza que está passando à sua frente, chamada oportunidade. Exato. E aí tem uma frase clássica que diz que a indecisão é a maior ladra de oportunidades. A pessoa, eu não sei se eu vou conseguir. Se você não fizer, se você não der a cara a tapa, você nunca vai conseguir. Baita desafio ter lançado esse podcast. E aí? Só vou saber se eu der a cara? Tô aqui, graças a Deus, tá dando certo. É isso. Deus ajuda quem se ajuda, né? Exatamente. Você não teve uma atitude positiva? Atitude de querer fazer? Ponto. Aí a performance. Mas agora eu tenho... Isso é estratégia. O primeiro passo é a dor de passar. Eu vou fazer. De se expor, né? De dar a cara a tapa. Se expor o ridículo, né? Exatamente. Mas você acha uma frase... Eu não sou tão fã do Thales Gomes por algumas coisas, mas uma vez ele falou numa palestra que me impactou muito.
Você tem que ter vergonha daquilo que você criou pela primeira vez. Quando ele desenvolveu lá a 99, foi a 99, acho que é a empresa dele, né? Era Easy Taxi, acho que era. Isso. O aplicativo dele... O da G4 Educação, né? Só pra quem não conhece. Era vergonhoso. Ok. Mas eu não tinha um design UX como eu tenho hoje. Por quê? Não tinha um caminho, né? Ele teve que desbravar no meio da... Exato. Hoje eu fui com as condições que eu tinha. Você tá se limitando a começar porque você não quer aprender a porra do Canva. Você vai ter que aprender que você vai ter que fazer sozinho. O CapCut. Você depois vai ter um editor de vídeo. Depois você vai ter um design. Depois você vai ter um design UX. Depois você vai ter um copy. Mas enquanto você não tiver, tome a atitude e vergonha na cara de fazer você mesmo. 3 programinhas básicos, né? CapCut, Canvas e o ChatGPT. Começa por aí, Mas eu não tenho tempo. Bom, eu não sei se existe um relógio de 27 horas, 28, 30 horas. O que tá te faltando é a atitude de fazer gerenciamento do teu tempo. Ou então não é importante o bastante pra você, né? Não tá doendo muito ainda, Exatamente. Né? Tá confortável ainda. Se não é prioridade, tá tudo bem. Quando as pessoas dizem, eu não tive tempo pra falar com você hoje. Não, você tá me mentindo, só que eu sou treinado pra isso. Você só não me priorizou. Claro. Porque se fosse prioridade pra você, por que a pessoa chega pra você? Felipe do céu, me ajuda nesse projeto aqui. É urgente pra mim. É uma prioridade pra você ou é pra mim? É prioridade quem tá falando que é urgente. Exatamente. Agora, se não é minha prioridade, eu vou priorizar. Por quê? As pessoas criam um grau de urgência. Agora, e tentam impor pros outros, né? Exatamente. Agora, se eu sei que é uma prioridade, eu sei o que tem que ser feito, eu vou fazer de qualquer jeito. Indiferente, vou gerar o resultado que eu tenho naquele momento. Eu falo sempre assim, a pessoa quer começar a gravar vídeos ou quer fazer alguma coisa, começa. Grava. Dica para quem tá querendo fazer vídeos na internet. Nunca faça vídeos no início, direto no Instagram. Porque o que vai acontecer? Você vai fazer um vídeo assim, ó. Fala, galera, Tá. Fala, turminha, tô aqui... Alguém me ligou. Voltei. Puta caralho. Aí já começa a ficar com ansiedade, já começa a ficar nervoso. Essa merda não é pra mim, não vou fazer mais. E você desiste. Agora, gatilho. Pega o vídeo e fala. Fala, turma, tô aqui falando com Noises. Não é Noises, né? Nós. Não é nós. Tô aqui falando com você. Não para o vídeo. Continua. Erra. E mostra pro público que você é um humano. E você é igual a ele que o tá erro querendo... conecta, né? Conecta. Segue o barco. O vídeo tem 24 horas igual. Se for um vídeo perfeito, nos stories ele vai durar as mesmas 24 horas do que um vídeo merda. E se for uma bosta, no outro dia ninguém vai lembrar, não tá mais lá. Ponto. Foi embora. E tomara que as pessoas printem e compartilhem, porque mais pessoas vão vir pra tua rede, vão te conhecer e ver que foi simplesmente um erro de percurso. Não, você não é o erro. Agora, se você aceita seu erro, você vai continuar criando possibilidades e apagando as oportunidades da tua vida. Quando você faz isso com um stories, qualquer dificuldade que aparecer na tua vida, você vai fazer o quê? Deletar, isso não é pra mim. É o Javier que fala isso, né, no treinamento da Segredos da Mente Milionária. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Isso é programação mental. Programação mental. Se você programa a superar as dificuldades, foda-se, desculpa a palavra, não importa as dificuldades que a gente vai ter. Como é que um grande exército vence uma guerra? Ele cria possibilidades de vitória. Ele não vai entrar para uma guerra imaginando que vai perder. Eu sou fã dos espartanos, da história de Esparta, enfim. Eu sabia que ia dar merda, mas eu tinha uma história aqui. E a gente vai até o fim, tentando. Existem possibilidades. Eu vou desenvolver. Uma guerra é feita de estratégia. Né? Não vou levar agora ao pé da letra de guerra porque tem isso. Não. A estratégia por trás de uma guerra. Você já analisou como é que é feito? Viu aqueles filmes com aqueles negócios, as pessoas olhando, criando um mapa, possibilidades. Mas olha como isso linka com a venda. E se a gente for por aqui? Não, aqui tem um inimigo. Trago para venda. E se o cliente falar isso? Olha como não é mesmo a estratégia de guerra?
Não, então eu faço isso. Não, mas se eu for por aqui, aqui vai ter um inimigo. Então eu boto a minha equipe pra cá. Correto? Ficou certo? Tá comigo aqui, né? Uhum. Aí tá, agora a venda. Tem esse problema aqui, mas se o cliente falar que vai pensar, aí você diz aqui, ó, por que você vai pensar hoje? Eu crio a mesma possibilidade. Então, a guerra e a venda é muito semelhante. São possibilidades de levar ao acerto. Quem vai vencer? Quem insistir nas possibilidades e for mais estratégico. Na venda, pode ser acontecer uma venda que você fez tudo certinho e perdeu? Pode. Aí a gente vai entrar em outro rolê que é nível de consciência. Pode ser que você não levantou o nível de consciência da pessoa ao suficiente. E como é que você faz isso? Você vai analisar a venda que você perdeu, você vai voltar, vai estruturar de novo e vai voltar com um processo novo. Como é que os militares fazem quando eles perdem uma batalha? Eles voltam para os campos, estudam as possibilidades e voltam para uma nova batalha. Não disse que você perdeu a guerra. Você perdeu uma batalha. Você pode perder várias batalhas e ao final ganhar a guerra. O Kobe Bryant era expert em fazer isso. Isso é uma mentalidade para a vida, não é só para vendas. Ele falava que quando eu saía de um jogo que eu perdia, a primeira coisa que eu fazia era sentar no vestiário e assistir o jogo inteiro. Para eu entender o que me faltou. É isso. Que habilidade, que ponto que passou batido. E às vezes ele começou a perceber que faltou ele o aspecto liderança. Aí ele falou, aí que tá a chave que vira um grande líder. Não é só sobre mim, é sobre o time. E um grande líder foi um dos que ensinou ele muito também, foi a guerrilha, a competição. Michael Jordan, ele falava assim, o talento ganha jogos, o time, a coletividade ganha campeonato. É isso. E as pessoas não querem. Quando você perde uma venda, você deveria perguntar para ti, o que eu aprendi quando eu perdi essa venda? Virou uma chave. O erro é pedagógico, né? Exatamente. Agora, como é que você acerta muitas vezes? Teve um dado que eu vi esses tempos, não lembro qual foi, eu não lembro se foi do Michael Jordan ou foi do Tiger Woods. Era uma história, era uma palestra que Todos têm a contaram. mesma mentalidade, né? Aí foram ver, assim, o quanto que ele acertou na vida inteira. Tipo, foi 55%. É o melhor da história. Tanto o Michael Jordan quanto o Tiger Woods, aí, basquete e golfe, são os melhores da história. Pô, mas se o melhor acertou 45, 55, que é próximo à linha média, por que eu tenho que jogar com uma régua de 80, de 70? Eu só preciso ser melhor do que a média. No caso deles, ele só precisou acertar 5% a mais do que a média para se tornar o maior da história. Agora, como é que ele faz para acertar esses 5%? Trabalhando mentalidade e as atitudes. Melhoria contínua. Eu não tô competindo com os outros, eu tô competindo com o meu eu de ontem. E aí é onde entra a filosofia Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. É isso que eu preciso para vencer o jogo, né? No jogo das vendas, acho que esse é o ponto crucial. Quem tá à frente de um negócio tá analisando o que eu preciso melhorar. O ano tá acabando, não bati a meta. Tá, o que eu preciso melhorar? É hora de fazer o step back. Sentar na cadeirinha do observador, observar o que eu preciso melhorar. E aí eu te faço uma pergunta. Na sua opinião, no contexto de... Depois eu vou fazer, eu quero te fazer uma pergunta. Então fechou. Na sua opinião, no contexto de vendas, quais são as táticas mais eficazes para conquistar e manter clientes leais? Ou seja, fidelizar. Porque conseguir um cliente é um sucesso. Fidelizar ele, tornar ele um fã do teu business, da tua empresa, do teu negócio, a Coca-Cola, Red Bull, Monster, todos esses grandes players do mercado, eles têm esse grande diferencial. Eles não só fazem uma venda, eles fidelizam. Eles conseguem encantar, fazer o cliente... A Starbucks faz o cliente fazer a propaganda do negócio. Não é só um cliente que compra. Então, acho que o marketing de guerrilha pega muito a questão da estratégia. Não é só vender. Qual é o próximo passo? Encantar o cliente. Então, o que você poderia trazer aí de tática eficaz? Porque tu é o expert nessa parte de guerrilha. Toda venda, tudo é uma venda. E no marketing, tudo é uma guerra. Todo mundo está competindo, lutando por atenção. Então, o que você traria aí pra gente? Vamos lá. Pra poder enriquecer o público, a conversa um pouco mais. Isso é interessantíssimo, porque assim, é um nível de venda e gestão high level agora. É o próximo nível, né? Pra quem que tá querendo... As pessoas em empresas deveriam aprender a amar o seu cliente. Elas estão muito mais preocupadas em atrair do que reter.
Ou seja, você trabalha na aquisição de novos e esquece que é muito mais lucrativo reter o teu próprio cliente. Então, hoje uma metodologia muito utilizada para o Amazon, Google e dentre tantas grandes, chama-se o novo modelo de funil de venda, chamado Flywheel, que é colocar o cliente no centro da operação. Eu vou ter o cliente, como que eu faço para manter ele por mais tempo comprando e consumindo os meus produtos? O que eu posso vender para o meu cliente? Eu posso falar agora de ecossistema. O que o meu cliente consome? Por exemplo, o que o cliente da Starbucks come meio-dia? Que tipo de refeição eu tenho que ter de diferente? Tudo isso é pensado, colocando o cliente no centro. A Disney fez isso, né? Ela encanta o cliente. Ele passa horas na fila e não tá nem olhando pro relógio. Ele tá encantado com o ambiente, com tudo que tá ali. E aí, mais um gatilho importantíssimo. Cliente que reclama é cliente que te ama. Chave que vira. As pessoas não gostam de receber feedback. Aí a empresa olha um feedback negativo e pensa, exclui esse É um comentário. hater. Não serve pra ser Mas nosso cliente, né? não serve para ser nosso cliente. Esse cliente não tem maturidade para nos comprar. Esse cliente... E eu crio justificativas por não aceitar. Aí eu pergunto, se aquilo te doeu, é porque ele tem um pontinho de verdade. Porque se não te dói, simplesmente vai entrar aqui e sair do meu ouvido. Me chama de filho da puta. Filho da puta. Tudo bem, eu sei que a minha mãe não é uma puta. Então não vai me doer. Eu falei isso na escola, sabia? Eu falei ainda um pouco mais. Eu não sou seu irmão. Seu filho da puta. Eu falei, eu não sou seu irmão. Isso. O cara ficou indignado. A ofensa não colou, amigo. Não foi. Então assim, ó, tá tudo bem. Desculpa aí o pessoal que é da igreja e tá ouvindo isso aí, mas faz parte do jogo da vida. Agora assim, seu energético é uma merda. Pode ser que você não tenha sabor pro meu energético e tá tudo bem. Agora, o que uma empresa pequena de medíocres faz? Como assim? Essa maravilha de energético. Você não tem sabor pra isso aqui. Não soube degustar a crítica. Agora aprenda a degustar a crítica, filtrar e entender. Saiu café nisso aqui? Bota num coador lá, um funil é um coador, né? O que eu tive que aprender com isso daqui? Entendi? Cliente botei o cliente no centro da minha operação. Agora, o que eu vendo mais pra ele? O que eu retenho ele aqui? Então, se você botar um modelo que o cliente é quem paga as tuas contas, não é o teu chefe, o teu líder, o teu... Não é ele que paga as tuas contas, não. A empresa precisa de venda. Quem compra? O cliente. É muito mais fácil fazer essa retenção. Bota o cliente lá no centro da operação e vou entender que rolê que ele está fazendo aqui. Como é que eu faço para reter aqui? Como é que eu faço para poder encantar mais ele aqui? Modelo Disney, que você bem trouxe. Tudo é muito pensado em fazer o quê? A retenção do meu cliente. O Instagram, modelo Disney. Como é que eu faço que o cliente permaneça mais aqui na minha plataforma? Starbucks. Como é que eu faço para o cliente tomar o café e ainda postar o meu café? McDonald's. Como é que eu faço para saciar a fome de uma pessoa rapidamente? Madeiro. Como é que eu como o melhor hambúrguer do mundo? E eu começo a falar. Como é que eu faço para uma pessoa desejar uma Ferrari? Como é que eu faço para uma pessoa... E eu começo a falar de marcas. Cada marca entendeu quem é o seu cliente. O que ele consome? Para onde ele vai? Posicionou. Faço o quê? A repetição. Eu atraí você de uma forma com que outras pessoas vão se associar àquilo ali e vão querer mais. E vai querer consumir mais. Se você for hoje no supermercado e tenha que escolher uma marca de água, que água que você escolheria? Aqui a mais conhecida é a Imperatriz. Associação. Agora, se você me fala agora uma marca de sorvete. Nestlé. É o mais tradicional. Porque eles ganhou o consumidor, ele te entregou alguma coisa. Por exemplo, por que água? Água é água? Não, mas é água. Água, quanto mais pura, menos gosto ela tem. Então, de fim, você vai resolver um problema. Me desculpe as marcas de água, mas o branding da grande maioria das águas
não é forte. Quem tem o branding mais forte? A marca Voss. A água, Voss, acho que é Voss. sim, sim, sim. Por quê? Porque ela vende o quê? Exclusividade. Exclusividade. Gatilho mental de exclusividade. Pertencimento. VIP, né? Very important person. Pessoa muito importante. Não é qualquer um que compra essa água. Essa água custa R$20. Essa outra água custa R$2,90. Então você entra com uma Voss, fica diferente. Pertencimento é um grupo diferenciado, tá destacado. Exato. Sala VIP do aeroporto. Exatamente. Então tudo tá pensando o quê? No cliente, quem consome, como consome, quando ele vai. Tudo vai chegar num restaurante grande. Grande maioria dos restaurantes perguntam: nós temos a água Imperatriz ou a Voss? Depende com quem tá, com quem você tiver, você vai dizer uma água ou outra. Tenho certeza. Uhum. Tá com uma pessoa importante que você quer gerar negócio. Não pode trazer a Voss pra gente. Nem olha o preço, mano. Nem olha, depois você vai ver a merda que você fez. Mas você vai fazer o quê? Porque você quer transparecer uma forma para a pessoa pensar. Vamos lá, outro gatilho para as pessoas que querem fazer boas negociações. Por que as pessoas entram numa reunião com uma carteira de marca e uma chave de carro? Será que isso vende? Vende. Você vai ancorar. Por que ela entra com o iPhone, Você entra né? com o iPhone e Deixa virado assim de costas ainda. né? Pessoa que conhece marca. Aí a pessoa chega e bota, olha o branding, uma Mont Blanc com American Express. Você sabe que você não vai negociar com qualquer pessoa. Isso é branding. Agora, como é que se construiu isso, essas marcas? Como é que essas marcas construíram isso? Eu ancorei, eu botei aqui numa mesa de negociação, você vai entender. Você não vai nem... Quando você olhou para aquelas marcas, você vai dizer o quê? É caro, mas deve valer a pena. Teu cérebro lê isso. Associa ao caro ao bom, né? Ao sucesso, ao bom. Agora, chega você para negociar com uma pessoa com um celular quebrado, com um celular de outra coisa, mal vestido. Qual que é a impressão que você vai passar? Uma impressão negativa. Alguém faz negócio com quem é fracassado? Com quem... Não que o fracasso é um problema. Você pode fracassar. Agora, permanecer nisso é um problema. E as pessoas não querem associar isso. A palavra Associação... fracasso está mais associada ao perdedor, né? Aquela pessoa que perdeu pra dor. Exatamente. O vencedor é aquele que continua buscando melhorar e cada vez vai subindo de nível, né? Exatamente. Agora, olhou para aquilo ali, por que eu queria associar isso? Entendeu que está o cliente no centro de novo? Porque você olhou para aquele mundo e pensou, eu quero estar lá. Você vai negociar uma consultoria. As pessoas querem comprar as fórmulas que você, as metodologias que você desenvolveu para gerar resultados em grandes empresas. Por que um case te ajuda a ancorar uma venda? Porque você fez uma aplicação de uma metodologia dentro de uma empresa que gerou um resultado positivo. Tá validado no inconsciente das pessoas. Exatamente. O resultado já tá ali falando por si só, né? Uma vez o Wendel Carvalho, ele conta nas palestras dele, que ele foi palestrar numa empresa, acho que era na Unimed. E aí ele falou que ele chegou com... Ele conta essa história várias vezes, eu acho, já isso aí, eu já vi várias vezes ele botando. Chegou com um Uno velho com um retrovisor quebrado. Olha o storytelling, ele sempre vai falar detalhes específicos, olha a especificidade. Porque na minha cabeça eu fiquei lembrando do retrovisor quebrado do Uno dele. Aí ele chegou, estacionou no carro, provavelmente isso aqui era lúdico, então, ou seja, foi uma ficção. Quem cria as partes de ficção, Napoleão Hill fala muito sobre ficção, para poder com que as pessoas prestem atenção no discurso dele e repitam o discurso dele, como eu estou repetindo agora. Ele ancorou do lado de um carro e do lado saiu o executivo sênior da Unimed. E ele foi palestrar sobre prosperidade. Aí ele dizia que o executivo olhava para o celular e ficava o tempo inteiro na palestra. Por que ele ficava o tempo inteiro na palestra no celular? Como é que eu vou aprender sobre prosperidade para uma pessoa que não é próspera pregando aquilo? O que ele tinha de conhecimento era para ser próspero? Sim, poderia ser. Só que ele fez bloqueios antes disso, para aquela pessoa. E aí ele mudou o game quando? Eu me posicionei. Então, antes de eu ser, eu preciso parecer ser. Então, ele chegou uma ambiência, não necessariamente que ele tinha agora, tem que comprar aqui, sair comprar uma Mercedes. Não. Agora, eu estou indo para vender alguma coisa, eu tenho que ter uma preparação. Eu posso ir
com o meu Entender das expectativas do cliente, né? O Exatamente. que ele espera de um mentor, o que ele espera de um consultor. Como que eu me vendo? A venda não é em cima do palco. Ele começa a venda chegando no estacionamento. Ele pode chegar de Uber, ele pode chegar... E qual Uber você vai chegar? Que tipo, quem que tá lá? Quem que pode te ver lá chegando? A venda, ela começa quando você estuda. Olha a guerra de novo. Tudo vai se ligando. Eu vou pra guerra. Eu vou pra venda. Quem eu vou ver? Olha o processo. Quem vai estar na porta? Quem pode estar? Quais são as possibilidades? Como é que eu transpareço ser aquela pessoa que vai estar no palco? Como é que eu vou ancorar essa pessoa que vai estar no palco? Como? Eu crio possibilidades e efetuo a venda. Daí ele fala depois, né? Conta essa outra história, que em outro momento ele foi palestrar de uma outra forma, já com um posicionamento muito maior, e essa mesma pessoa ouviu ele numa palestra e parabenizou ele. Mas ele estava ancorado já lá na frente. Agora, se essa pessoa não tivesse visto ele, ela não teria problema em ouvir o conteúdo, mas ela não se associou àquela possibilidade. E aí fica a pergunta, o que você está querendo vender? Quem é você? Qual é a imagem que você quer vender? Eu conheço muita gente que quer ser alguma coisa, mas não está se posicionando como tal. Você não precisa ter. Você tem que estar na ambiência, ter os hábitos, estar em lugares que essas pessoas estão. A probabilidade de você ter mais resultado é infinitamente superior. Tem uma frase que é uma máxima que diz assim, fake until you make it. Você tem que fazer até você se tornar. Bom você se torna, mas você tem que começar a agir internamente, volta na mentalidade. Você tem que criar uma persona de como que age uma pessoa de sucesso, como que ela se fala, como que ela se porta. Exatamente. E aí, a título de curiosidade, aí vem uma pergunta depois dessa frase, eu aprendi a regra do 7, 38 e 55. Numa mensagem, 7% que importa nela é o que está sendo dito, as palavras. 38%, como que você está falando isso? O tom de voz. E 55%, a linguagem corporal. Como que você está se portando? Ai, tô me encantando o que você está falando. Não gostei. Então, são habilidades que um vendedor precisa aprimorar, ler pessoas. E sobre habilidades, como que você poderia... por onde você aconselharia? 0 vendas. Passei muito longe das minhas metas. Que conselho você daria para ela se desenvolver, melhorar os resultados? Tu é um expert nessa área, né? Se pudesse falar assim, uma dica de livro, um curso, faça isso para começar, para virar a chave. Que a pessoa, quando ela não tem resultado, ela gera bloqueios. Por onde ela começaria para desbloquear? Primeiro que ela tem que fazer se você não teve resultados em 2023, compre um espelho. Compre um espelho. E comece a enxergar naquela imagem que o problema foi aquela imagem. Ou seja, o problema foi você. Autorresponsabilidade. Se você não gerou o resultado que você queria, ou você não criou as oportunidades necessárias, ou você não quis passar por algumas dores que você deveria ter tomado. E eu digo isso pra mim. Eu não tive muitos resultados em 2023. E quem que foi o culpado por isso? Eu. O que eu tive de problemas que eu deveria aprender? Então, se você quer mudar, muda. Entre o querer e o não poder. Eu não posso. Na verdade, você quer, mas algo te bloqueia. Eu não quero. Então, você não quer. Você quer repetir em 2024 quem foi 2023? Se sim, continua. Tá tudo bem, né? Se não, entenda, reflita. O que você deveria fazer de diferente? Ou o que você teria feito? Que renúncia você não tomou? Que atitude você não teve? Dói para um caramba isso. Porque a maior decepção que o ser humano vai entender é quando o problema é ele. Não tá lá fora, tá aqui, né? Isso é o que mais dói. Porque a gente teve, eu digo não a gente já é errado falar isso, né? Eu tive que passar por grandes problemas e tomar tanto para entender que eu era o causador dos problemas que eu mesmo criava. Problema de comunicação, problema de personalidade, problema disso, problema daquilo. Mas quando eu comecei a olhar que, bom, eu tô deixando de criar possibilidades.
Eu que tô me deixando de me conectar por não ser mais político. Eu que tô fazendo isso aqui. Eu que tô criando isso daqui. Esse rolê não aconteceu porque eu tive falha. Ou eu não tive humildade de falar que não sabia. E seguia fazendo errado. Continuar fazendo errado é um grande defeito. E é uma escolha, né? É uma escolha. As pessoas vão chegar agora em dezembro, segunda-feira próxima, domingo, né? É Natal, né? 24. É Natal, domingo. Aí as pessoas começam a fazer cartinha pro Papai Noel. Aí vai chegar dia 31, a cartinha é a repetição. Daí não é mais Papai Noel. Daí já vai pedir pra Jesus, né? Que é a virada do novo ciclo. Aí a pergunta seria... Será que são os mesmos pedidos do ano passado? E a grande maioria dos pedidos são os mesmos. São padrão de repetição. O que tá fazendo entender nesse rolê que Papai Noel e Jesus não é teu amigo? Ou é você que não teve a consciência de olhar para você e entender o que tá faltando aqui? O que tá faltando aqui? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tô buscando muito espiritualidade. Porque eu identifiquei que a falta da espiritualidade estava me deixando crescer em alguns pontos. Eu me tornei muito mais humano, muito mais uma outra pessoa buscando isso. Porque eu mentia para mim mesmo. Você pode estar fazendo isso. Que orar é somente em qualquer lugar. Eu falo com Deus todos os dias. Meu brother. Eu entendi que não, a frequência, a ambiência em lugares, pessoas que querem aquilo é muito maior. E eu comecei a me conectar. Sinergia, né? Exatamente. Aí, até não era para puxar sobre religiosidade. Religiosidade. Isso, esse aí mesmo. E aí as pessoas falam assim, bom, mas aí a pessoa fica chata, começa a ir na igreja, começa só a falar disso, e começa a parar de ir nos outros lugares. A igreja não fica pregando o tempo inteiro que é errado você ir para um bar. Só que você começa a sentir que lá não é para você. Você não vai aprender nada lá. Aí você começa, bom, se eu não vou aprender nada lá e não tem nada que me influencia positivo, eu diminuo as minhas idas. Diminui a frequência, né? E se eu vou num ambiente que me transborda espiritualmente, aonde eu quero ir mais? Aonde me transborda. Você começa a ver outras pessoas, fazer novas amizades que falam sobre aquilo que você quer. Ambiência. E começa a entender que aquilo é muito mais legal. E não é que você deixa de ser amigo de algumas pessoas. O universo vai fazer com que aquelas pessoas não façam mais sentido para você. Quem foi os alunos que estudaram contigo na primeira série? Quem foi os alunos que estudaram contigo na quinta série? Na oitava? Na faculdade? Algumas pessoas você vai lembrar, porque elas podem ainda estar presentes com você. Outras não mais e tá tudo bem. Eu me lembro de quem tinha valores parecidos. Tinha uma Exato. conexão. E você vai ter hoje uma ambiência num lugar que vai ser melhor, outra vai ser pior, e você vai aprendendo. Nível de frequência. Nível de amizade. A gente não quer renunciar. Aí a gente permanece seguindo com as mesmas pessoas. Pô, vou lá, Felipe não me acrescenta em nada, só fala disso, daquilo, nada a ver. Mas você não quer perder a amizade dele. Agora, naturalmente, se você se entrega a isso, começa a entender que, pô, não fez sentido. Você começa automaticamente a criar as renúncias. Pô, não, Felipe, esse final de semana eu tô de boa, vou estudar, vou fazer outra coisa. Quando você vê, você nem lembra mais que o Felipe existe. Porque você conheceu novos Filipes, que tragam coisas que te acrescentam. Isso muda. Eu sempre falo, hábitos, pessoas e lugares. São 3 palavras que mudam a vida de qualquer pessoa. Muda a vida, tanto pro positivo quanto pro negativo. Porque se eu tenho hábitos ruins, ando com pessoas ruins e frequento lugares ruins, que resultado que eu vou ter? Agora, se eu ando com pessoas boas, tenho bons hábitos e vou em bons lugares, que resultado que eu vou ter? É uma escolha. Agora, se eu tenho hábitos ruins, estou com boas pessoas e vou em bons lugares, essa roda gira? Não. Tem problema aqui que eu tenho que melhorar. Mas como é que eu melhoro? Identificando. A gente fala muito, roda da vida. Todo mundo fala. Cara, é uma verdade?
Como é que... Tu falou antes aqui pra mim, aqui. Como é que eu vou ter um CPF forte, um CNPJ forte, se o CPF é fraco? Eu tenho que estar com as coisas organizadas. A empresa vai bem se o dono tá bem. A empresa tem valores, o dono tem que ser valores. Não tem um ou outro, é os dois. Como é que eu faço Um isso? casamento, né? Tem que Exatamente. estar juntos, senão... Andarão Exatamente. por acaso dois juntos se não estiverem de acordo? Empresário, empresa. Exatamente. É um casamento. Exatamente. Muito isso. E Agora, eu quero perguntar. Agora eu queria te fazer uma pergunta assim. Eu acho que muitas pessoas elas não identificam as mudanças de ciclo. Que atitude que você teve em 23 que te condicionou muito a quando você escreveu o teu livro? Porque atitudes que mudam vidas têm mudanças. O que que fez mais de impacto assim que tu olha para aquilo e valeu a pena? entender que... Dois aspectos. Ou você procura um culpado, ou você procura uma resposta. Enquanto você continuar procurando um culpado, alguém para culpar, você vai encontrar. Só que, parabéns, eu achei um culpado. A resposta não tá ali. Então, eu parei de procurar um culpado. Procurei encontrar a resposta. E a resposta surgiu no exercício do espelho que tu falou. Exercício mais barato. E é o exercício numa linguagem de empresarial que traz maior ROI. Retorno over investment. Retorno maior é você começar a procurar essa resposta no espelho todo santo dia. Isso foi a primeira Uau. coisa que mudou a minha vida. Sério, eu fiz durante 6 meses. Todo dia eu acordava cedo, olhava no espelho e falava: o que eu preciso mudar hoje? Para que meu dia hoje seja melhor do que ontem. Uau. Não tem como a resposta não aparecer. E o segundo é uma frase que está aqui na introdução do meu livro. Eu vou ler porque eu estou emocionado, senão eu vou me embabacar. Logo na introdução: nenhum ano será novo enquanto você não se renovar. O ano de 2024 não será novo se você não tiver novas atitudes. É uma ilusão. Ano novo, vida nova. Não é. Atitudes novas, resultados novos. Não tem como ter resultado diferente com as mesmas atitudes. Feliz ano novo. Desculpa a expressão. Porcaria nenhuma. É a maior mentira que inventaram. A lista de desejos. Cadê a atitude? Desejo todo mundo tem, mas atitude é o que muda o jogo. Então, quando eu entendi que ano após ano os resultados continuavam se repetindo, anos após anos eu procurava um culpado, me vitimizava, ficava ouvindo as pessoas negativas. Cara, todo mundo, quando você vai iniciar um negócio, fala assim: ah, eu vou te apoiar. Maior mentira. Então, quando você começa a esperar que os outros vão te apoiar para você fazer algo, você não vai procurar em você mesmo o apoio que você precisa, que é reforçar a mente, reforçar os seus hábitos, as suas atitudes, reforçar o eu. Eu aprendi que na Bíblia, uma das formas mais poderosas de Deus se revelar é: eu sou. E tudo que você fala depois da palavra eu sou, você se torna. Então eu comecei a reforçar: quem sou eu? Uau. E esse exercício surgiu para a parte B do exercício do espelho. Quem é o Lucas? O Lucas não é mais o militar, o Lucas não é mais o que fez direito. Quem é o Lucas? E aí surge o propósito, que é quem o Lucas nasceu para ser. Todo Uau. mundo, quando encontra essa resposta, ele encontra o que ele pode gerar de impacto na vida das outras pessoas. E aí surgiu esse podcast. E não é merchan, é verdade. Olhando no olho. A tua fala foi: que mensagem está escondida aí dentro que o mundo está precisando ouvir? Isso foi poderoso. E eu falei: poxa, eu tenho esse desejo de compartilhar respostas que eu encontrei. Surgiu o podcast. Eu já tinha escrevido um livro, Cartas para o Sucesso, 6 anos estudando vários cases de sucesso, comecei a mudar coisas em mim, mas eu falei: tá, mas eu preciso transbordar. O podcast é esse propósito, transbordar. Não é uma mensagem que é só para mim, não é só sobre eu crescer, é sobre eu poder compartilhar para os outros crescerem também. É isso aí. Então, obrigado. Tamo junto. Agora eu roubei a cena, agora eu sou o host aqui. Que atitude que você acredita que esses empreendedores medianos e aqueles que são antes do mediano, porque não é só o julgar quem tá fazendo errado, quem não teve a atitude de começar, deveriam ter para mudar vidas? Cara, quem tá querendo começar, a principal atitude é entender o significado da palavra medo em inglês.
Pra quem não sabe, assista aquele filme do Will Smith que ele fala lá sobre a ilha, The After Earth, Depois da Terra. Aquele filme traz uma lição que mudou a minha vida, em entender o significado da palavra medo, associado à mentalidade e atitude. Em inglês, a palavra fear, medo, tem 2 significados. Na mente do perdedor, do fracassado, o medo significa forget everything and run. Ele esquece o porquê que ele começou e foge. Ele não quer saber de enfrentar os desafios. E na mente do vencedor, fear face everything and rise. Enfrentar todas as coisas e prevalecer. É tentar até dar certo. Não deu certo hoje, o que eu preciso corrigir para dar certo? Quando eu entendi isso, a minha vida virou uma chave que eu falei, ok, eu vou fazer até dar certo. Ninguém me para. Aí você se torna o que o Wendel Carvalho fala, imparável. É isso aí. Uau. Muito bom. Virou chavezinha aqui. É muito bom pra você, não é pro outro. Eu vou fazer até dar certo. E dar certo o que eu quero. O que eu nasci pra fazer aqui? É o que o outro tá fazendo que tá dando certo pra ele. Qual a mensagem que tá aqui dentro, bradando de mim? Entendeu? Muito bom, muito bom. Aprendi, virou chave aqui. Caiu chavinha aqui. Que massa. Bom aprender, bom sempre estar disposto a aprender. Aqui é outro gatilho que eu uso muito. Copo vazio. Eu entro com o copo vazio para aprender. Aqui no final a gente transborda, mas no final o copo tá sempre vazio querendo aprender alguma coisa. E o ego do ser humano faz com que você sempre entre com o copo cheio, não dando possibilidades ao transbordo do novo. E isso é muito importante na minha concepção, para pessoas que querem mais, quer aprender, quer transbordar, entender que sempre tem espaço para aprender. Você tem que eliminar. Esse tempo eu tava conversando com uma amiga minha que falou: Felipe, tu não sabe nem uma música, tu não canta música. As músicas eu falei, não, eu canto com 1 segundo de delay. E ela me fez uma inflexão, eu comecei a pensar que a nossa cabeça é um drive. E eu simplesmente comecei a tirar da minha mente coisas que não pertencem, não faziam sentido. E eu começo a pensar, depois que ela me falou aquilo, eu falei, caramba, coisas que o meu cérebro entende como não são importantes, eu comecei a deletar. Limpar o drive. Não é que eu não sei, eles estão tudo na lixeira. Algum momento, lembrei, mas ele só entra e de volta para a lixeira. Não é importante para mim. O meu processo para onde eu quero ir, aquilo não faz sentido. Mas não que eu tenho que ser o chato do rolê. Eu sei, mas não é importante, então eu não priorizo na minha mente. Isso eu abro espaço para novas coisas entrarem. Muitas pessoas acabam não retendo conhecimento porque estão com a cabeça obesa de tanta coisa poluída. Né? Então, se dar a liberdade para isso, fazer um detox mental, um detox de saúde mental, você vai fazer com que 24 seja um ano muito próspero. Agora depende também da atitude de querer fazer isso, né? E só para finalizar aqui, que já estouramos o tempo aí do podcast, a conversa é tão boa que já passamos aí do tempo. O que tu falou ali, eu aprendi que é uma das características das pessoas de sucesso, definir prioridades. E aí, mais um trocadilho do inglês, win. What is important now? O que é importante agora? Definir prioridades é o que muda o jogo. 2024, quais são as tuas prioridades para 2024? As tuas prioridades vão definir que hábitos eu preciso mudar, que hábitos eu preciso incorporar, que hábitos eu preciso eliminar, com que pessoas eu preciso andar, de que pessoas eu preciso me afastar. Então, e para mim, é uma grande honra estar te recebendo aqui. Para mim, foi uma pessoa que virou uma chave. Aprendi muito contigo na tua palestra. E nessa conversa aqui também, várias chaves viraram, caíram. E acredito que 2024 vai ser muito melhor por essa aula que tu nos deste aqui. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de poder transbordar. Aprendi muito. Virou chave aqui ao vivo. Falei, caralho, precisava ouvir isso. E isso é estar liberto. Entender que junto a gente pode vencer muito mais. Estar liberto, se entregar de conhecimento, aquilo que eu conheci, transbordar para que você também possa conhecer. Não esteja fechado. Se a gente fala de novo ciclo, não vira o ano com a mesma mente. O teu resultado, porque mente,
Você mente para quem? Para você ou para o outro? Porque se você quer mentir para você, o teu resultado é uma mentira. Agora, se você quer vencer, vença por você. Muda mentalidade. É tão simples. Não é simples, é muito difícil. Fala, vença a si mesmo, né? Todos os dias. Não joga mais com a régua dos outros. É fácil? Não é fácil. Vai doer, vai dar ruim, vai acontecer um monte de rolê aqui, um monte de coisa que não é legal. Porém, se você tem foco no teu objetivo e ele é uma prioridade para você, ao final, você vai vencer. E quando você vencer, você vai querer transbordar para outras pessoas. Aí é o verdadeiro sucesso, que é transbordar no próximo. Se transbordou para você, quer dizer que teu copo já tá cheio. Uau. Bora, irmão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço pela tua presença, que agregou bastante na minha vida. Não sei quem tá assistindo. Se pegou a preciosidade, como eu falei no propósito desse podcast. Aqui vão ser compartilhadas dicas preciosas. Mas a Bíblia diz, não dê pérolas aos porcos. O porco não reconhece a diferença entre uma pérola e um boloto de carne. Não estou chamando você de porco, mas estou dizendo que talvez a tua mente não está preparada, então comece por ela. Porque a Bíblia tem um versículo em Romanos 12:2 que diz, não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uau. Toda transformação começa pelo entendimento. Então, quer transformar a tua vida em 2024? Começa transformando a tua mentalidade, a forma que você está encarando, percebendo a realidade. E a realidade, nua e crua, é aquela que não mente, os resultados. Então, é isso aí. Obrigado, porque a gente também. aprendeu bastante aqui hoje. Tamo junto, meu Amém. irmão. Obrigado. E teu Instagram, teus produtos, tem alguma mentoria, alguma consultoria, algum programa aí só para fechar, fazer um pitch de vendas aqui antes de fechar? Quem quer seguir, bota lá FILIPPE, Felipe Neto. Porque Igual tá aqui na camisa ali, ó, Felipe Neto. Felipe Neto. Segue lá, eu não vou querer te vender nada. Se o conteúdo fizer sentido, aí você vai me chamar lá, a gente vai conversar. Até porque se você chegou lá e você gostou, o processo está muito mais fácil. Eu também não gosto de fazer, entregar e vender para quem não quer aprender. Se você for lá, seja com a mente liberta a aprender. Aí a gente vai virar alguém. Perfeito. Não perca, em janeiro a gente vai estar retomando o podcast Floripa, Bora Empreender, com outros grandes líderes que vão agregar algo diferente. Tamo junto. Feliz Natal, próspero ano novo e bora empreender. Bora, vamos junto.